Olá, criançada! Tudo bom? Hoje é um dia muito especial. Hoje é domingo, domingo de Páscoa. E é o domingo em que nós comemoramos a data mais especial do calendário cristão. Jesus Cristo ressuscitou. E para nós lembrarmos um pouquinho por que hoje é domingo de Páscoa, vamos lembrar um versículo que a gente já decorou muitas vezes. Vamos lá ver qual que é? Cadê a palavra de Deus para nos mostrar? Vamos lá? 1 Coríntios 5, 7b. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí, muito bem. Quero ver quem vai falar de cor esse versículo depois, hein? Muito obrigado, palavra de Deus, viva e eficaz. Tchau, tchau. E agora, nós vamos contar como tudo aconteceu. Só que antes da gente contar esse grande dia, vamos voltar alguns dias antes? Vamos começar na quinta-feira à noite, bem de madrugada? Era quinta-feira à noite, de madrugada, enquanto Jesus orava no jardim de Getsemane, vieram os soldados, capturaram Jesus e levaram ele preso. Levaram ele lá junto com Caifás, levaram junto com Pilatos para ser interrogado, porque todo mundo queria saber o que ele estava fazendo que causava tanto alvoroço em toda a cidade e por todo lugar onde ele passava. Colocaram ele lá, começaram a perguntar, aí vieram com açoites, começaram a bater, cuspir na cara de Jesus, começaram a perguntar para ele: você não é o Filho de Deus? Se você acha que é o Filho de Deus, então vá embora daqui, faça alguma coisa. Mas Jesus ficava quieto. Ele falou assim: você se diz o rei de Jesus, o rei dos judeus? Então vamos colocar uma coroa em você. E colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Colocaram aquilo com muita força, que a sua cabeça começou a sangrar e ele começou a se sentir muito triste e muito machucado. Machucaram muito, muito, muito Jesus. Quando não tinham mais o que fazer, decidiram fazer o que tinha de pior. Decidiram crucificar Jesus. Naquela época, a crucificação era o pior crime que existia, modo de ser preso, ou modo de ser punido. Os piores bandidos, os piores ladrões eram crucificados. Por quê? Porque era o que era de mais humilhante, o que era o pior modo de punir uma pessoa. E resolveram punir Jesus desse jeito. Penduraram ele numa cruz. Só que fizeram muito mais do que isso. Os outros ladrões simplesmente penduraram eles na cruz com umas cordas, amarraram. Jesus não. Pegaram pregos muito grandes e colocaram em suas mãos, colocaram nos seus pés e fizeram o que tinha de pior com Jesus. Ali começaram a zombar de Jesus, começaram a falar para ele descer da cruz e começaram a fazer o que tinha de pior. Alguns discípulos, algumas mulheres que eram amigas de Jesus, olhavam para Jesus e sentiam muito sofrimento, porque não queriam ver Jesus desse jeito. Isso era meio-dia quando aconteceu. E quando aconteceu isso, o céu se escureceu. O que era dia se tornou noite, porque a natureza começou a sofrer também com aquilo que estava acontecendo com Jesus. Parecia que havia se escurecido, parecia que o dia tinha virado noite. Quando deu 3 horas da tarde, Jesus olhou para cima, olhou para os céus e falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E com uma voz muito grande, muito forte, ele bradou: está consumado. Tudo isso Jesus fez, Deus fez por um único motivo. Ele nos amou. E nos amou de tal maneira que ele não conseguia explicar. O modo como Deus amou foi tão grande que o melhor jeito dele provar era dando o seu único filho, por amor por nós. Por mim, por você, por toda a humanidade, até por aqueles que ainda iriam nascer. Jesus fez isso por amor. E aí ele morreu. Não tinha mais nada o que fazer.
ele morreu. Um homem chamado José, que era lá de Arimateia, muito amigo de Jesus, muito rico, olhou Jesus ali na cruz e falou assim: ele não pode ficar assim pendurado aí. Eu tenho um túmulo muito bonito, num jardim muito especial. Vou pedir para Pilatos o seu corpo, embrulhá-lo num lençol e levar para este túmulo. Jesus não pode ficar assim morto. Não pode ser pendurado, ficar pendurado nessa cruz. E pegou aquele túmulo, levou Jesus naquele bonito jardim e colocou Jesus ali naquele sepulcro. Não tinha mais nada o que fazer. Jesus havia morrido. Pegaram uma pedra muito grande e penduraram ali, esperando que Jesus fosse embora. Esperando que Jesus, o corpo dele se desmanchasse. Não esperando, na verdade era isso. Porque a esperança deles havia morrido. Só que eles não contavam com uma coisa. Enquanto eles sofriam com a morte de Jesus, Jesus desceu nas profundezas do inferno, chegou para Satanás e tomou a chave da morte das mãos de Satanás e falou: a morte não pertence mais a você, porque eu venci a morte e agora o poder da vida está nas minhas mãos. E aí chegou o domingo de manhã. Era muito cedo, muito cedinho mesmo. O sol estava começando a nascer, quando de repente aquela pedra do sepulcro começou a tremer. Dois anjos haviam descido do céu e retiraram aquela pedra dali. Tiraram aquela pedra grande e pesada, porque havia acontecido algo muito especial. Jesus havia ressuscitado, ele estava vivo e vivo para todo sempre. Naquele momento, aquela pedra estava revolta, porque Jesus havia vencido a morte e estava ali, pronto para viver eternamente. E esse dia foi tão importante, que até aqueles que não acreditam em Jesus, que não acreditam em Deus, têm que reconhecer que isso existiu. Porque nós estamos no ano de 2020. E no ano de 2020, depois de Cristo. Jesus Cristo foi o único homem capaz de marcar o calendário, capaz de mudar a história e criar um novo começo. Antes dele e depois dele. 2020, depois de Cristo. E você? Como está a sua vida? Antes de Jesus ou depois de Jesus? Jesus quer fazer um novo começo na sua vida também. Assim como ele fez na humanidade. Ele quer também criar uma nova história e um novo começo para você. Para que você, assim como ele, possa ter uma vida eterna e uma vida abundante. Porque ele vive. O que você vai decidir? Ele vive! Tchau, tchau!